Bom dia a todos. Hoje nós estamos iniciando a segunda semana de setembro e nós vamos começar dia 7 de setembro com o livro de língua portuguesa da página 117 a 119, que é a interpretação do poema. Então, antes nós vamos estar retomando a leitura do poema Sopa de Letrinhas, da página 116. Então, vamos lá. Leitura, poema, Sopa de Letrinhas. Na primeira colherada, veio uma palavra esquisita, xistogovita. Na segunda, apareceu uma palavra sonora, floctoflora. Na terceira, eu vi uma palavra medonha, burpronha. Na quarta, deu para ler uma palavra gostosa, visquismosa. Na última colherada, só veio o caldo. Não estava escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Então, agora, nós vamos começar a interpretação do texto, que é sobre sopa de letrinhas. Então, nós não podemos esquecer de marcar a data. Hoje, então, é 7, setembro é mês 9 de 2020. Então, atividade oral e escrita. 1. Com a ajuda da professora, leiam juntos o poema com bastante expressividade e pronunciando bem as palavras. Foi o que nós já fizemos. Então, agora eu vou ler, vou dar um tempo para vocês repetirem aí em casa, tudo bem? Então, vamos lá de novo. Eu leio, dou um tempo e vocês repetem, tudo bem? Acompanhando no livro de vocês. Poema Sopa de Letrinhas. Na primeira colherada, veio uma palavra esquisita, xistogovita. Na segunda, apareceu uma palavra sonora, floctoflora. Na terceira, eu vi uma palavra medonha, burpronha. Na quarta, deu para ler uma palavra gostosa, visquismosa. Vamos lá, visquismosa. Isso. Na última colherada, só veio o caldo. Não estava escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais
mais doidinhas do mundo. Muito bem. Agora que nós já fizemos a atividade 1, nós vamos para 2. Agora conversa e responda. Por que o poema recebeu o título Sopa de Letrinhas? Essa pergunta é a mesma que nós vimos antes de ler o poema. Que queria saber por que o poema tinha o título de Sopa de Letrinhas. Então, aqui, cada um vai falar por que acha. Porque era a sopa que tinha as letras do alfabeto, pode ser. Que a gente tem aquela sopa de macarrãozinho que tem várias letras e foi formando as palavras, né? Então, como foi criando as palavras, ficou sopa de letrinhas. 3. O poema Sopa de Letrinhas foi escrito em versos. Olha lá, vamos retomar. Verso é cada linha do poema. Cada conjunto de versos recebe o nome de estrofe. Agora eu quero saber quantas estrofes tem o poema. Então, vamos voltar aqui para a página anterior, a 116. Vamos marcar. Então, aqui, sopa de letrinhas. Na primeira, isso aqui é um verso. Colherada é um verso. Veio uma é um verso. Palavra esquisita, outro verso. Xistugovita, outro verso. Aqui vocês podem ver que tem um espaço. Quando tem espaço, indica o que mesmo? Muito bem, o início de outra estrofe. Então, aqui quer dizer que aqui eu tenho uma estrofe. Então, aqui, na segunda, isso aqui é um verso. Porque o verso é cada linha do poema. Apareceu uma, verso. Palavra sonora, verso. Floctoflora, também é um verso. Notamos um outro espaço, quer dizer que essa estrofe terminou. Então, aqui, esse conjunto de versos deu uma nova estrofe. Agora, vamos lá. Na terceira, verso. Eu vi, verso. Uma palavra medonha, verso. Burpronha. Olha o espaço aqui de novo. Finalização dos versos. Então, aqui, acabou formando mais uma estrofe. Na quarta, um verso. Deu para ler um verso. Palavra gostosa, verso. Visquismosa, um verso. Apareceu de novo, ó. Final de outra estrofe. Na última colherada, verso. Só veio o caldo, verso. Não estava escrito nada, verso. Aí tem outro espaço, finalização dos versos, formando uma nova estrofe. Depois, verso. Olhando para, verso. Aquele prato fundo, verso. Percebi, verso. Que tinha comido, verso. As palavras, verso. Mais doidinhas, verso. Do mundo, verso. Acabou o poema, então finalizou também formando a última estrofe. A pergunta era:
quantas estrofes tem o poema. Então, agora nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse poema tem 6 estrofes. Agora, copie do poema as palavras que rimam com. O que quer dizer rimam? Que tem o mesmo som no final das palavras. Então, rima. Palavras que rimam é que tem o mesmo som no final das palavras. Por exemplo, pastel. Aqui, ó. Pastel. Termina com el. Aí, eu vou achar uma palavra. Miguel. Daniel. Anel. Então, todas essas palavras que terminam com o mesmo som, el, são palavras que rimam, certo? Então, agora eu vou ter que procurar no texto, no poema, palavras que rimam com colherada. Lembrando que colherada termina com ada. Então, eu vou procurar alguma palavra com ada. E fundo com undo. Então, vocês vão procurar no poema palavras com ada e com undo, que formam as rimas dessas palavras. 5. Ligue cada palavra ao sentido que ela pode ter no texto. Então, tem lá. Medonha, esquisita e sonora. A medonha aparece aqui, ó. Na terceira, eu vi uma palavra medonha, burpronha. Então, eu vou substituir aí, ó. Essa medonha quer dizer que produz som, que causa medo, que é estranha. Aí, eu vou ligar com qual significado eu acho que fica melhor. Esquisita é que produz som, que causa medo, que é estranha. Sonora, que produz som, que causa medo e que é estranha. Agora, exercício 6 da página 118. Ligue as palavras que se formaram na colher às palavras que rimam nas estrofes. Então, é que rimam são as palavras que têm as mesmas terminações. Então, olha lá. Flotoflora. Medonha, gostosa, sonora ou esquisita. Então, vocês vão voltar aqui no poema e vão ver como que era essa palavra. Qual que era a palavra esquisita, qual que era a palavra sonora, a palavra medonha, a palavra gostosa. Certo? Aí vocês vão ligar, então vocês vão pesquisar no poema. Então, vocês vão ligar floctoflora, xistogovita, burpronha, visquismosa.
com medonha, gostosa, sonora e esquisita. Agora o exercício 7. Por que na última colherada só veio o caldo? Dá pra gente imaginar. Se é a última colherada, é que a sopa já estava no final. Então, eu posso deduzir que nas colheradas anteriores eu peguei todas as letras. Então, na última só veio o caldo. Por quê? Porque não tinha mais letra para formar nenhuma palavra. Tudo bem? Releiam esses versos. Percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. Conversem. As palavras são mesmo doidinhas? Por quê? Aí cada um pode dar a sua opinião. Pode falar que sim, que elas são doidinhas porque elas ficaram esquisitas, elas ficaram estranhas, porque eu não sei o significado, porque elas ficaram engraçadas. Ou não, porque as palavras têm um porquê. Aí cada um vai achar o que é o melhor para si. No 9, marque um X no quadradinho com as respostas que considerar adequadas, que você acha que tá certo. O poema Sopa de Letrinhas tem intenção de... Qual é a intenção desse poema? Fazer uma brincadeira? Informar ou divertir? Então, vocês vão ver qual dessas 3 alternativas é a intenção desse poema que nós acabamos de estudar. Aí, vocês vão marcar o X. Agora aqui, na página 119. Hora de organizar o que estudamos. Leiam com a professora o esquema a seguir. Então, o poema, a estrutura do poema, nós temos versos, que é cada linha do poema, estrofes, que é o conjuntinho. Então, aqui, ó, versos é a linha. Estrofes é o conjuntinho de versos. E eles podem ter rimas ou não. Então, por exemplo, podem terminar com undo, fundo, mundo. Então, o poema, ele pode ou não ter rimas. Então, essa aqui é a atividade de hoje. Eu espero que todos tenham entendido. Essa semana é a semana da parada pedagógica, mas eu acredito que vai ser tranquilo para vocês estarem fazendo essas atividades. Mas qualquer dúvida, mandem uma mensagem no WhatsApp, que assim que possível a professora responde para vocês. Um bom estudo a todos. Beijos!